Quem está feliz, diga glória. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Sem delongas, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de participar convosco desse momento especial e agradecer ao pastor Bruno, à sua esposa, à sua família, agradecer a todos, a sua irmã que estava nos apanhando ali, o irmão Rafael, Deus abençoe, e dizer a todos, quando chegarem ali em São Luís, se chegarem já no aeroporto, estão na nossa cidade. Eu trabalho no bairro que faz parte do aeroporto da cidade. E se chegar de ônibus, também já está no nosso bairro, né? Então, nós queremos dizer a todos que estamos ali em São Luís, uma capital boa, uma capital maravilhosa, e estamos sempre pronto para receber os nossos irmãos e as nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus, né? Creio que muitos conhecem ali próximo também, nós temos Barreirinhas, né? Onde temos uma das 7 maravilhas que é exposta ali, e é um estado abençoado, e o Brasil, como vocês sabem, um país rico, um país belo, e oremos pelo nosso país, para que Deus abençoe, para que haja políticas boas, justas, que é um povo batalhador, é um povo dinâmico, o povo brasileiro, né? Então, queridos, eu quero, nesta noite, fechar minha palestra, baseada em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Ontem nós começamos falando sobre o texto ligado pelo Espírito, compungido pelo Espírito, mas nesta noite nós iremos falar sobre fortalecidos pelo Espírito. Vamos lá. Vamos começar do verso 4. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Graças a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Queridos, muito bem, nós queremos, nesta oportunidade, falar sobre isso, fortalecido pelo Espírito Santo. Nós podemos observar algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele tem uma nomenclatura, como vocês sabem, chamado de Parácletos, que é, na verdade, alguém chamado para o lado, para consolar, para edificar, para fortalecer, consolar alguém. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Porém, se nós observarmos a própria palavra de Deus, ele tanto consola como ele fortalece. Digam isso comigo, ele tanto conforta como fortalece. Não pense no Espírito Santo como uma força abstrata, não pense no Espírito Santo como uma energia, como um karma, como um Brahma. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa.
E quando nós atentamos para a própria palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 9, verso 31, ele diz: e as igrejas da Judéia, da Galileia, de Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam e era consolada pelo Espírito Santo. Quem consola a igreja não é o pastor. Quem consola a igreja não é o presidente da República. Quem consola a igreja não é um psicólogo. É o Espírito Santo que mantém a igreja confortável. Amém, irmãos? A igreja, ela pode ter bancada, ela pode ter teólogo, ela pode ter escritor, ela pode ter mídia, mas não é isso que torna ela confortável. É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode ficar sem o Espírito Santo. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, tudo que os apóstolos faziam era pelo poder do Espírito Santo. Quando você lê Atos capítulo 4, está lá no verso 31, a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Você pode perceber que uma pessoa sem conexão com o Espírito Santo, ele é um orador de plateia. Um pregador sem o Espírito Santo, ele pode ser apenas um palestrante do Evangelho. Agora, quem tem o Espírito Santo na vida, você sente a glória e a presença, porque quando ele comunica a palavra de Deus, ele está cheio do Espírito que dá vida. Quem glorifica a Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa, nós não carregamos bagagem nossa. Diga isso aí para o seu irmão que está ao seu lado. Você, diga com autoridade, você não carrega uma bagagem sua. Quando você lê Joel capítulo 2, verso 28, a Bíblia diz: há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Lá vai: vossos filhos e vossas filhas profetizar, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, e até sobre as minhas servas e os meus servos derramarei do meu. Ou seja, não é você quem tem. Eu já vi grandes pastores de igreja dizendo: eu tenho uma grande visão. Não, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Eu recebi, eu tenho uma grande pregação que eu estudei. É por isso que a gente sabe da pregação pesquisada, analisada, estudada, mas da pregação inspirada e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Olhe bem para mim aqui nesta noite. Diga comigo: fortalecidos. Não, mas bem forte. Fortalecidos pelo Espírito Santo. Ontem eu falei que o Espírito Santo provoca a tua mente. Quando ele te compunge, ele tem um ato de furar, ele de penetrar, de atormentar. Mas ele também tem o ato de laçar. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. O Espírito Santo fortalecer. Irmãos, escutem bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos várias palavras que no português não dá para você entender o fortalecimento do Espírito Santo. Mas eu vou resumir de maneira simples. Capítulo 10, verso 19 de Lucas. E eis que eu vos dou poder. Vamos lá. Eis que eu vos dou poder. Para fazer o quê? Para pisar serpentes e escorpiões. E nada lhe fará dano. Hoje tem crente que tem medo de tudo. Tem medo de pessoas possessas. Tem medo de força maligna. Tem medo de assombração. Até desses esqueletos que estão colocando aí nas casas, ele tem medo. Mas o Senhor Deus, ele diz assim: eu te dou poder. Poder. E veja bem, escutem bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diga comigo: exousia. Mais uma vez, bem forte, abra a boca: exousia. É porque no português não vai dar para você entender isso aqui. Exousia é direito de mandar. Diga comigo: mandar, declarar, expressar, falar. Por que uma irmãzinha ela tem coragem de entrar em qualquer lugar para falar do Evangelho? Por que tem irmão que é analfabeto, ele não tem medo de juiz, de doutor, ele não tem medo de feiticeiro, de macumbeiro, ele levanta a voz e diz: Jesus te ama. Por quê?
Diga comigo, exousia. Ali, se você pegar Lucas 10:19, exousia é direito de mandar, é direito de ordenar. Sabe o que Jesus faz comigo e com você? Ele pega todos os crentezinhos aqui pequenos e diz: eu estou dando autoridade para você mandar. Exousia é diferente de dinamis. Quando você lê Atos 1:8, segunda palavra, mais recebereis. Vamos lá, pregue comigo. Mais recebereis poder. Vamos lá, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da... Então olha para cá. Eis que eu vos dou poder para pisar o quê? Serpentes. Tem crente que tem medo de tudo. Uma irmã chegou e disse para mim: pastor, cuidado que eu sonhei muitas cobras lhe perseguindo. Eu não fico com medo, porque eu já tenho um poder que me dá autoridade para lidar com cobras. Jesus disse: eu vos dou poder. Tem crente que tem medo de tudo, medo de demônio. Vocês viram que ontem Paulo não tinha medo de nada. Ele diz: o Espírito Santo me diz que eu vou ter cadeias, prisões, tribulações, mas eu vou, porque o Espírito me fortalece. Quem quer ser fortalecido pelo Espírito, diga eu. Então olha para cá, autoridade para... Qual é a primeira autoridade para? Não, a primeira autoridade que ele dá é para mandar. Vamos lá, qual é a primeira autoridade que ele dá? Mandar. Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira autoridade que ele dá? Mandar. Querido, olha para mim aqui. Você tem poder do Espírito Santo para mandar. Irmãos, olhem para cá. Vocês já imaginaram o capítulo 5 de Tiago? A Bíblia diz que teve um homem que, com a autoridade de Deus, ele mandava chover e mandava parar. Irmão, isso aqui é coisa demais. É assim ou não é? Vocês já pensaram? Tem gente que diz assim: fulano tem muito poder. Agora imagine, a Bíblia diz que Elias cerrava os céus. E eu acho lindo que quando você lê o capítulo 5, 16, 17 de Tiago, ele diz assim: e Elias era sujeito às mesmas paixões, mas quem dá o poder é Deus. Eu não tenho, você não tem, mas Ele é quem te fortalece. Então quando ele diz: eis que eu vos dou poder, vamos lá, fale bem forte. Eis que eu vos dou poder. Exousia, direito de mandar. Você tem direito de mandar. Agora isso aqui é só para quem está na dimensão espiritual. Isso aqui é só para quem está na ordem do Espírito de Deus. Segundo, dinamis. Dinamis é diferente de exousia. Dinamis é o poder, é a energia, é a capacitação que o Espírito te dá. Agora preste bem atenção. Ali não é poder para mandar, é poder para pregar, é poder para operar milagres, é poder para fazer a obra. Vocês sabiam que dinamis, olha como isso aqui é lindo, dinamis é o poder que tem um grande exército. Agora imagine só um crente na terra tendo dinamis. Ele tem um poder que um exército tem. Então, em primeiro, exousia, direito de mandar. Dinamis é o poder que você tem para operar milagres, pregar o evangelho, energia do céu. E o terceiro poder está em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos três coisas aqui que só mesmo o original vai dar para nós. Primeiro, olhe para cá. Dinamou, essa palavra dinamou é a palavra dínamo. Só que essa palavra aqui é o poder para você continuar operando milagres. Só que em Paulo, ele não está falando do poder para operar milagres. Em Paulo, ele não está falando do poder para fazer qualquer outra coisa. Em Paulo, ele está falando que você tem poder para vencer qualquer força diabólica, demoníaca, porque o Espírito te fortalece. Então olhe para cá. O Espírito Santo é quem nos fortalece. E sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? Não seja um crente conformado só com o que você tem. Busque o que está em 2 Reis, quando nós lemos no capítulo 2, verso 9. Busque a porção dobrada.
Eu li um teólogo que diz que se você for à beira do mar com um balde d'água, você só traz um balde d'água. Mas se você levar um carro-pipa, traz o quê? Se levar 10 mil carro-pipa, enche ele e o mar seca. Se você levar 1 bilhão de carro-pipa, o mar seca. Assim é o oceano do Espírito. Se você chegar só com uma vasilhazinha, é só o que você vai ter. Mas se você esta noite, aleluia, chegar para Deus, eu quero a porção dobrada. Olhe para cá, não seja só esse crente que entra numa igreja cheia de ritos, uma igreja que tem o sermonáriozinho já pronto, que tem o ináriozinho já pronto, o irmão canta, senta, vai em casa, assistir o culto. Não, chegue aqui dizendo: Espírito Santo, eu quero a porção dobrada. Quem glorifica a Deus? Quando diz o salmista no Salmo 42:2, a minha alma tem sede de ti. Eu te pergunto, olha para cá, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tem igreja que não vale a pena você ir nela. Os crentinhos são mortos. O pastor é morto. Eu digo lá na igreja que eu trabalho. Eu não admito um estádio de futebol ser mais alegre do que a igreja que eu trabalho. Eu não admito um auxiliar estar sentado no púlpito morto. Porque a minha Bíblia diz em Mateus 22, o nosso Deus não é Deus dos mortos. É Deus de quem? Dos vivos. Digam comigo: o Espírito. Diga forte: o Espírito me fortalece. Diga comigo: o Espírito me fortalece. Aqui nós temos um jovem que começou o ministério com o apóstolo Paulo. Mas antes dele começar, ele já era um jovem dinâmico. Capítulo 16 de Atos. A Bíblia diz que Timóteo já tinha bom testemunho de todos. Porque se vocês observarem uma coisa, escutem bem, nós vamos falar rapidamente sobre isso. Se vocês observarem uma coisa, noetos é a palavra grega para expressar um jovem, alguém jovem. Nós temos o termo neania, que eu não vou entrar em detalhe. Mas Timóteo ainda não era um ancião. Se você pegar 1 Timóteo 4,12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. A igreja ali presente, por causa dele ser um jovem, questionavam a autoridade dele. Se você pegar 1 Coríntios 6, 10, 11, 16, você vai ver isso também. Então escute uma coisa: Timóteo era um jovem. Tudo leva a crer que ele começa essa história bíblica de 18 a 22 anos. E quando o apóstolo São Paulo escreve essa carta, aproximadamente, pela contagem, pelas questões culturais, temporais, ele já tivesse aproximadamente 35 anos de idade. Mas para estar à frente de uma liderança e ser visto como maduro, teria que ter de 40 anos para frente. E ele não tinha 40 anos de idade ainda. De modo que as pessoas desprezavam. Timóteo, segundo a história, era magro. Timóteo, segundo a história, era muito doente. Se vocês observarem o texto original, Paulo diz: eu te aconselho a beber água por causa das tuas frequentes enfermidades. Ele não diz a enfermidade, enfermidades. E Paulo ora e Jesus não cura Timóteo. Então escute: tímido, doente, sem idade. Ainda tinha um problema. Quem era o governo na época? Nero. Diga comigo: Nero. E vocês sabem que era um louco, era um cruel, era um malvado. Perseguição de Nero, perseguição dos judeus, oposição de líderes, gnosticismo, sincretismo, toda desgraça tinha ali. E aí, para piorar, o grande líder dele estava num grande hotel. Era assim? Onde era que estava o grande líder dele? Ah, vamos lá, fale com a boca bem forte. Estava onde? Onde era que Paulo estava? Estava preso. E olhem para cá, se vocês observarem o texto, porque toda prisão, ainda que ela seja
justa. Pastor Zé, prisão justa? Sim, porque Paulo não fez nada para ser preso, mas ele estava preso por causa do evangelho. Então era uma prisão para ele, era uma prisão quê? Justa. Mas toda prisão é ruim, porque ela tolhe tua liberdade. De modo que o Paulo estava preso. E pelo lado de fora, bagunça para todo lado. E todo mundo se escandalizou com a prisão de Paulo. Se vocês observarem o capítulo, só no final ele agradece dizendo: ele não se envergonhou, ele me procurou, o Senhor recompense ele naquele dia. Oh, glória a Deus. Eu vou até ler para vocês aqui, irmão, porque a gente prega sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, olha os dois camaradinhas, Fígelo e Hemórgenes, esses aí já me abandonaram, me largaram de mão. Mas eu quero falar de Onesíforo. Ele me ajudou, pastor Nilton. Sabe o que Paulo está dizendo? Evangelho pode ter covarde no meio, pode ter traidores no meio, mas também tem homens que cuidam dos guerreiros. Olha, irmão, olha o que ele diz aqui. E esse aqui, olha, e o Senhor conceda miséria. Olha, irmão. Agora ele diz assim, não somente para ele, mas para toda a casa dele. Quando o crente é abençoado, até a bênção ele traz para casa. Porque tem irmão ruim, irmão. Tem irmão ruim que não dá nada para a gente. Se a laranja for a mais azeda, é que ele bota para o pastor. Já aconteceu isso comigo. Mas tem irmão bom. E Paulo diz assim, todos me abandonaram. Olha aí, Fígelo, Hemórgenes me deixaram, mas eu quero mencionar um que não me abandonou, Onesíforo. Ele me ajudou, porque ele não teve vergonha das minhas cadeias. Então olha para cá, tem níveis de vergonha. Digam comigo, níveis de vergonha. Por exemplo, tem irmã que tem vergonha. Eu não vou para a igreja hoje porque essa minha roupa está tão... Eu queria uma roupa e as irmãs já me conhecem. Pronto, é uma vergonha de ir com aquela roupa. É assim ou não é? Tem essa vergonha. Tem irmão que diz assim, eu não vou para aquele jantar porque só vai ter gente de alto nível. E eu não sou uma pessoa de alto nível. É um nível de vergonha. Todo mundo pode ter um tipo de... um nível de uma vergonha. Agora, tem a vergonha que é pior. Tem aquele nível de vergonha, é quando você é sem vergonha mesmo, que o povo já sabe. Tem ou não tem? Níveis de vergonha. A mulher que não tem o pudor, a moça que não tem o pudor, a pessoa que não tem a sinceridade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, ou nós vamos ficar envergonhados. Você tem vergonha? Tem vergonha de carregar uma Bíblia? Tem vergonha de no trabalho dizer que é servo de Jesus? Tem vergonha de dizer que é uma serva do Senhor? Tem vergonha a moça ou o rapaz na universidade de dizer para o professor ateu que ela serve ao Deus vivo? Olhe para cá, quem tem Espírito Santo é fortalecido, não tem vergonha. Paulo estava onde? Vamos lá, pregue comigo, para mim. Ele estava onde? Vamos lá, bem forte. Ele estava onde? Na prisão. Agora olhe para cá. E do lado de fora tudo estava ruim. E todo mundo abandonando Paulo. Aí Paulo escreve uma carta para o rapazinho dele, para o pupilo dele, para o rapaz que ele conhecia. Por quê? O que estava acontecendo? Tudo leva a crer. Olha para cá para você ver o que é crente fortalecido. Timóteo, vamos lá. Timóteo tinha uma boa conduta. Timóteo tinha uma boa... Vamos lá. Está aí no texto. Ele tinha poder de Deus. Vamos lá. Ele tinha boa conduta, mas tinha uma outra coisa que ele tinha. O que o texto diz no 5? Ele tinha vocação. Ele tinha o que mais? Ele tinha uma fé, não. Talvez você é um bom crente, é um bom pastor, é um bom cristão, mas é mole. Irmão, eu sou o seguinte, eu não perco não, eu fui pregar
no Suriname. Quando cheguei lá, começaram a cantar e dançar. Aí apareceu um velhão. E o velhão se jogou, dançando. E eu disse, quem é esse velhão? Esse é o presidente da igreja. Aí ele se virava para mim, eu disse, eu não vou perder para ele. Aí pronto. Eu também me enganchei mais ele. Eu não perco. Você não pode ser mole. Vira para o teu irmão e diga para ele, você não pode ser mole. Você tem um espírito que te fortalece. Você tem um espírito que te põe de pé. Agora olhe para cá, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Timóteo, ele tinha o quê? A irmã falou ali. Ele tinha o quê? Uma boa? Ele tinha uma fé, não? Eu pergunto a vocês, era bom crente ou não era? Era homem de conduta ou não era? Leia Filipenses 2, que Paulo chama Timóteo de meu filho. Mas qual era o problema de Timóteo? Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem irmão que entra na igreja e diz, pastor, o senhor tem que me entender. Meu jeito é assim. É não. É porque o Espírito Santo não te pegou ainda, rapaz. Ah, mas o Espírito Santo, ele trabalha, é no meu temperamento. Não existe essa. Quando o Espírito Santo entra, eita, glória a Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 4, em 2 Coríntios 4, ele diz que você pode até ficar abatido, mas não destruído. Aí Paulo escreve, Timóteo, eu sei que você é jovem. Eu sei que você é doente. Pastor, não posso ir, tanto tempo andou aqui na perna. Vá mancando. É assim ou não é? Jacó saiu abençoado, não é assim? Mas saiu mancando. É porque tem irmão que diz, é porque o senhor, pronto, o Isaías, o Jeremias no 1, ele disse assim, eu não sei falar, eu sou um menino. Deus ligou para ele? Não estou perguntando se tu é menino, rapaz. Lá no 4, o Moisés disse, eu não sei mais falar. Ele disse, quem foi que fez com a boca, rapaz? Deus é quem fortalece. Levante a tua mão e diga, Deus é quem fortalece. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmão, não tem nada em nós. Se você pegar, me parece que é 2 Coríntios 2,5 ou 3,5, Paulo diz, a nossa capacidade vem de Deus. Então olha para cá, vamos lá. Pregue comigo. Timóteo tinha o quê? Tinha uma boa conduta. Vamos lá, diga bem forte. Ele tinha uma boa. Ele era um homem cheio de fé. Tinha uma fé, não era uma fé fingida não, porque tem crente que tem fé fingida. Faz de conta que está chorando, faz de conta que está alegre, mas você sabe que é só aqui dentro. Paulo diz, a fé dele não é fingida. Ele tinha um legado, uma herança espiritual do lar. Habitou primeiramente na tua vó e depois na tua mãe, e eu estou certo de que habitou em... Quando Paulo saiu, a Bíblia diz que Timóteo chorou. Aí Paulo diz, eu estou lembrando, Timóteo, daquelas lágrimas que você derramou quando eu saí. Havia uma amizade linda entre Paulo e Timóteo. Mas olha para cá, do lado de fora o inferno, do lado de fora gnosticismo, do lado de fora o Nero, um demônio puro, do lado de fora doutrinas erradas, do lado de fora prostituição, do lado de fora a desgraça, do lado de fora tudo que não presta, do lado de dentro um rapazinho tímido, um rapazinho doente, do lado de dentro um rapazinho que parece que estava começando a se envergonhar. A se envergonhar, pastor Nil. Meu líder está preso. Como é que eu vou enfrentar esse tsunami lá fora? Meu líder está preso. Aí Paulo pega a pena e escreve: Timóteo. Olhe para cá. Timóteo, desperta.
O quê? O dom. Qual é o dom que você tem? Olhe para cá. Qual é o dom que você tem? Olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, olhe para mim aqui. Eu vou perguntar e vocês respondem bem forte. Timóteo era crente? Vamos lá. Timóteo era crente? Era um bom crente? Era um baita crente? Era doente? Era fraco? Era tímido? Era nervoso? Tem hora que o líder, ele não traz o fogo, mas ele desperta o fogo que está dentro de alguém. Olha para cá. Paulo sabia que Timóteo tinha fogo nele. Olha para mim aqui. Paulo sabia que Timóteo tinha. Ele não botou fogo em Timóteo, mas ele olhou para Timóteo e disse: Timóteo. Eu me lembro que eu li de um escritor que ele, daqui dos Estados Unidos, ele diz que quando era criança, quando não tinha ainda aquecedores, ele disse que viu o pai dele descer na salinha que ele estava deitado, e ele disse que a brasazinha estava se apagando, e ele foi lá, não pegou papel nem nada, só soprou aquela brasa e colocou mais gravetos, e o fogo fez o quê? Subiu. E ele disse que quando leu essa passagem, se lembrou disso. Tem horas que nós só precisamos só fazer isso. O fogo está dentro de você. Jesus já colocou pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus? Aleluia. Aleluia. Agora prestem bem atenção. Como é que a gente acende um fogo como Timóteo, que estava desse jeito? Aí Paulo começa a escrever. Olha para cá. Olha para acender o fogo. Meu filho. Paulo não fez nova unção. Paulo não bateu o pé. Paulo não disse: eu estou sabendo, tu está acabado mesmo, desgraçado. Não. Se fosse hoje era assim, não era desse jeito? Ele só disse assim: meu filho, eu sei da tua fé, que é verdadeira. Habitou em tua avó, habitou na tua mãe e habitou em ti. Timóteo, eu sei que você é um bom obreiro. Você chorou quando eu fui embora. Timóteo, tu se lembras daquele dia que eu impus as mãos, confirmando o que o Espírito Santo botou aí dentro? Irmãos, quando você pega essa passagem bíblica do capítulo 1, verso 7, há uma briga teológica. Saber qual era o dom? Era fala? Qual era o dom? Era boa pregação de Timóteo? Qual era o dom? Era um dom específico? Qual seria o dom? Alguns dizem que, tanto no 5, como no 6, como no 7, quando você chega no 7, seria o próprio Espírito Santo. Agora, escute bem, o Espírito Santo deu esse dom. E quando você observa a palavra de Deus em Atos 8:17, a Bíblia diz: e impondo ele as mãos, receberam o Espírito Santo. Atos 19:6, a Bíblia diz: e impondo Paulo as mãos, receberam o Espírito Santo. Então, note que havia esse modelo no Novo Testamento. E Paulo disse: eu impus as mãos. Mas quando Paulo fala para Timóteo, dizendo assim: eu sei da tua fé, da tua crença. Paulo não, olha para cá. Paulo não queria saber se Timóteo era fraquinho, se Timóteo era doente, se Timóteo não tinha estratégia. Olha para cá, irmão. Não se preocupe. Tem irmão que diz: mas como é que eu vou botar esse irmão? Ele não tem estratégia. Não te preocupe. Só se preocupe em ele ser fortalecido. Porque quem é fortalecido? O Espírito dá estratégia. Quem é fortalecido? Oh, pastor Ciel, eu sou doente demais. Tem irmã que não quer vir para a igreja, e tem irmão. Um dia desse eu fui visitar um irmão. Não, eu fui visitar uma pessoa. Aí eu ia entrando, aí um irmão ia passando. Eu disse: bora o culto hoje, irmão. Eu não posso ir. Eu disse: por quê? Porque eu sou doente. Eu pensei que ele tinha um câncer. Eu pensei que ele tinha. Aí ele disse: mas o que é? Eu disse: não, eu sou diabético. Eu disse: meu Deus, não vai mais para o culto porque é diabético. Olha para cá. E o Timóteo
barriga velha, que não podia comer nada, todo o tempo doente velho. Aí Paulo nem tratou da doença dele, ele só disse assim: Timóteo, desperta. Irmão, um crente que é fortalecido pelo Espírito Santo, ele pode ter timidez, mas quando o Espírito Santo entra, ele vira uma bomba. Ele vira uma bomba. Vocês sabem como esse jovem morreu? Vocês sabem como esse jovem morreu? Pegaram ele, deram uma paulada na cabeça dele, ele pregando na praça, deram uma paulada, a cabeça abriu, os miolos saíram, mas ele continuou pregando, porque quem é fortalecido, levante a tua mão para o céu. Se você veio aqui esta noite, escute o que Deus está te dizendo aqui. Se você veio aqui esta noite para essa conferência dizendo que é fraquinho, dizendo que não tem poder, dizendo que é tímido, dizendo que não sabe falar, Deus fez a tua boca, rapaz, dizendo que não tem nada, o Espírito Santo te pega agora nesta noite e ele te levanta. Ele vai encher a tua boca de autoridade, ele vai curar essa tua enfermidade. Quem glorifica a Deus? Igreja. Aí ele diz: desperta o dom que há em ti pela imposição. Olha para cá agora. Porque Deus não te deu o quê? O espírito de temor, covardia. Olha para cá. Paulo preso escreve para um solto, e quem estava preso era Timóteo, não Paulo. Paulo estava preso porque ele não teve medo. Paulo estava preso, sabe por que Paulo estava preso? Porque o grande César dizia que quem era Senhor era ele, e Paulo dizia: Senhor é só Jesus. César dizia: eu vou trazer libertação. Paulo dizia: libertação só em Jesus. César dizia: quando eu aparecer com as minhas vestes reais, todos devem me honrar. Aí Paulo dizia: e no dia da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou dar um conselho de Deus aqui para vocês: nunca tenham vergonha de Jesus, porque no dia que ele aparecer, você vai ser envergonhado para o inferno. Nunca tenha. A Bíblia diz que Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi dado pela imposição das... Porque Deus não nos deu o espírito de temor, nem de covardia. Mas tem três coisinhas. Digam comigo: poder. Vamos lá, já vou encerrar. Poder. Vira para o teu irmão e diga para ele: poder. Vamos lá, poder. Mais forte, poder. Há uma coisa interessante, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Todo mundo diz que o poder corrompe. Vocês se lembram da célebre frase, que ela é discutível de quem seja ela? Que o poder corrompe. Agora preste bem atenção. Olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo estava dizendo para Timóteo: Deus te deu? Vamos lá, fale bem forte que nós vamos encerrar. Deus te deu? Poder. Só que o poder, ele vem de Deus. Romanos 13. Toda autoridade foi constituída por quem? Tem que ter presidente? Tem que ter presidente? Ah, tem. Num país tem que ter presidente? Tem que ter, se é um sistema de república, monarquia, tem que ter ou não tem? Tem que ter polícia na cidade? O policial tem poder? O prefeito tem poder? O vereador tem poder? O dono da casa tem poder? Quem é que manda na casa? Quem é que manda na casa? É o homem, né? Estão dizendo aí. Quem é que manda na casa? É o homem. É ou não é? Pronto. Na casa quem manda é tu. Na cama tu não manda nada. Na cama são os dois. Paulo diz em 1 Coríntios 7. Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o homem. Na cama nenhum dos dois manda. Todos os dois se amam. Pronto. Só na casa o homem manda. Entenderam? A coisa está na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios 7, 4. Pronto. É porque tem irmão que pensa: tu não manda em nada na cama. Quem manda é a mulher. E a mulher também não manda nada. Na cama quem manda é o homem. Os dois se mandam. E pronto. E não vai discutir que é bíblico. Está lá na Bíblia. Então olhe para cá. Poder. O poder, ele tem que existir. Olhe para cá. Se não existisse poder, anarquia. Se não existisse poder, desgraça. Se não existisse poder, deixa o pastor Bruno dirigir essa igreja aqui, vocês fazendo o que vocês quiserem.
Entendeu como é as coisas? Vira uma bagunça e depois ninguém quer se congregar aqui. Sim ou não? Poder. Porque o poder impõe ordem. Agora tem uma coisa: todo poder sem moderação estraga. Olha o que Paulo diz: Deus te deu poder, mas tem 3 coisas que regulam o poder. Quais são as 3 coisinhas que regulam o poder? Está bem aí no texto. Qual é a primeira coisinha que regula? Amor. Poder demais sem amor mata. É por isso que tem muito pastor matando a igreja, porque ele só tem o poder e não tem o amor. Ele não ama as almas, ele não ama as pessoas, ele só ama o cargo, o dinheiro e a posição. Aí mata todo mundo. Todo mundo quer cadeira, é ou não é? Mas não quer o serviço ante a cadeira. Então, o poder é bom, mas tem que ter algo para controlar o poder. O que é que controla o poder? E a segunda? A modera. Tudo que é demais, exagerado, estraga. Eu sou o chefe aqui. Tu não já é? Para que tu anda dizendo? Fica na tua, te modera. É assim ou não é? Pronto, pode observar. Toda mulher que fica, ele é meu marido, ele é meu marido, é porque ela desconfia dele. Ela vai sair de casa. Tu não me ama, não? Diz que me ama. É medo, porque o amor controla. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Olhe para cá, poder. Porque preste bem atenção, até crente pentecostal com poder demais, ele mata. Ele encosta perto do irmão e o irmão está aqui assim, às vezes até está orando aqui, não é assim? Oh meu Deus, irmão, o que é que tu tem que está frio? Quem já experimentou isso na igreja? Aí tem irmão que tem deles que ainda faz a zoadona e olha para a gente. E ele diz assim: eu sou assim. Eu não sei tu, porque eu não sou frio desse jeito. Ou seja, o poder dele é um poder diabólico. Porque um crente que tem poder, pastor Nilton, ele tem amor. Eita glória, quem glorifica a Deus? Ele não mata. E o poder dele é moderado. Pode observar, todas as pessoas que vierem aqui, ou pastor, ou pregador, que eles começarem a falar que tem muito poder. Eu tenho poder, eu sou isso. Ele é doente. Hitler era doente ou não era pelo poder? Stalin era doente ou não era pelo poder? Vocês se lembram de Herodes? Capítulo 2 de Mateus? Vão dizer para lá, se acha o menino, quando voltar, me digam, os magos voltaram? Não. E o que foi que ele fez? Matou as crianças. Poder. Olha o faraó em Êxodo 1:2. Poder. Todo poder sem amor mata. Poder eclesiástico sem amor mata. Está lá em Efésios, está lá em Apocalipse 2. A igreja de Éfeso tinha muita obra, tinha muito glamour, tinha tudo, mas não tinha o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Agora o crente que tem amor, olhe para cá, se ele está aqui na igreja, no fogo, ele é tomado, e o outro irmãozinho está meio mole, ele olha para o irmão e diz: querido irmão, eu estou tão desejoso de orar por você, para que essa alegria que eu sinto, o Espírito Santo faça você sentir também. Irmão, o negócio está tão sério que tem crente que diz assim: quem tem, já vi foi muito crente, e quem não tem fica chupando o dedo. Vocês já viram isso na igreja, irmão? Ainda tem isso, e quem não tem, tem inveja de quem tem. Isso não é coisa de crente, irmão. Ô irmão, eu tenho, não é assim? Eu tenho, mas eu quero que você também tenha. É assim, agora vai buscar, deixa de preguiça. É assim ou não é? Porque lá em Mateus capítulo 25, as prudentes tinham azeite na vasilha e azeite de reserva. E as outras disseram: dai-nos, ô filhas, se a gente der, vai ficar. E vocês andaram todo o tempo nessa vergonhice e agora querem o nosso azeite. Vai buscar o de vocês. Porque olha para cá, vida cristã com Deus é pessoal. Eu não posso te dar o que só Jesus pode te dar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então olhe para cá, 3 coisas que moderam o poder. Qual é a primeira? Vamos lá, já vou encerrar bem forte. A primeira, amor. Segundo e terceiro, pronto. Olha, tem uma versão que diz, leia aí. Como é que diz aí? Rapidinho. 1:7, 2 Timóteo. Está aqui, mas eu quero que alguém leia. Só para vocês observarem e eu encerro aqui. Vamos lá. Porque Deus não nos deu o espírito de, mais do que? De fortaleza, de amor e de moderação.
3 coisas trazem o equilíbrio para esse poder. Está aí. São essas virtudes. Então escute aqui para fechar. Olhe para cá agora. Aí Paulo olha para Timóteo e diz: não te envergonhes das minhas prisões. Por que, pastor Zéu? Paulo diz: porque o evangelho que me pegou é o evangelho que me dá a imortalidade, é o evangelho que me dá a vida eterna. Sabe o que foi que Paulo disse? Platão tratava da imortalidade da alma, tendo ela presa no corpo e quando saísse do corpo, mas não é essa a imortalidade. Timóteo, olha o que ele diz: eu quero te dar 3 conselhos, e digo comigo para me encerrar. Quem é fortalecido, não, mas só quem tem boca, quem é fortalecido pelo Espírito Santo, não sente vergonha do evangelho. Tem irmão que quer andar na moda, mas não quer andar no evangelho. Tem irmão que quer andar na sociedade, na cultura, mas não quer andar no evangelho. Não é assim? Tudo que o mundão faz, ele faz. Pronto. Ele quer tudo que o mundo coloca. Pronto. Se o mundo bota um chifre aqui na testa, de repente aparece um crente com um chifre na testa. É para todo lado, mas ele não bota o evangelho na vida. Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho porque ele é poder de... Se você é fortalecido pelo evangelho, olha para cá, irmão. Eu não estou me importando quem tem moda, quem não tem. Outra coisa, olha para cá. Tem irmão que quer as honras. Eu falei dos níveis de desonra, mas tem irmão que quer a honra, sabe de quê? De governador, de ser amigo não sei de quem. A honra que eu quero é ser amigo do evangelho. Segundo lugar, digam comigo: quem é fortalecido, mantém as sãs palavras. Olha, está aí, Paulo diz: Timóteo, ou eu sendo preso, ou me prendendo, ou me matando, não altera isso aqui não. Mantenha a sã doutrina. Irmão, não aceite isso não, porque doutrina errada te leva para o inferno. Diga para o pastor de vocês pregar doutrina. Diga para o pastor de vocês pregar a verdade. Porque mensagenzinha só para agradar vocês. É aqui, amado. Como é que está você hoje? O que foi que te aconteceu? Te pisaram? Nada, rapaz, que negócio de me pisaram. Eu tenho que carregar minha cruz até Jesus voltar, e eu vou trocar por uma coroa. É assim. Terceiro e último lugar, diga comigo: quem é fortalecido, guarda o bom depósito. Quem está cheio do evangelho? Quem está cheio do evangelho? Fique de pé. Senhor Deus, meu Deus, tem pessoas que bebem na fonte da psicanálise para ser fortalecido. Tem pessoas que bebem nas terapias da psicologia para serem fortalecidos. Tem pessoas que bebem na ciência para serem fortalecidas. Mas nós estamos aqui sendo confrontados pelo evangelho, porque nós queremos ser fortalecidos pelo evangelho. Em nome de Jesus, você que está aqui esta noite, escute agora, escute, você que está aqui esta noite e tem medo, tem pesadelos, você que está aqui esta noite e tem temor, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está te revestindo hoje, agora, com o espírito de ousadia. Ele está repreendendo esse temor da tua vida e te dando autoridade espiritual. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão.